E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem, então hoje a gente vai ver nesse vídeo um resultado que é bastante utilizado numa disciplina de cálculo, que faz a mudança de variável dentro do limite, e depois a gente vai ver um exemplo simples que também aparece no cálculo, que trata de limites de funções racionais, tá bom pessoal? Então vamos nessa! Bem pessoal, então como eu já falei, o primeiro teorema ele trata de mudança de variável no limite, tá? Vocês podem até achar que assim, não vê muito a ligação do que a gente já via no cálculo, mas na verdade a gente utiliza muito ele no cálculo, tá? Inclusive esse teorema, do jeito que está aí, eu tirei ele do livro de cálculo do Guidorizi. Eu não sei exatamente se está exatamente como lá no livro do cálculo, não está exatamente claro, porque aqui a gente está usando os termos, né, mais gerais que aparecem aqui na análise, mas de qualquer forma eu dei uma olhada lá no livro de cálculo do Guidorizi, de cálculo 1, tá certo? Então, o que é que esse teorema diz? Sejam f e g duas funções tais que f sai de x e chega em y, e a g pega de y em r. Basicamente, essa condição é para garantir a composição, né? Para estar bem definida a composição. Né? A imagem da f está dentro do domínio da g. Né? Então, o contradomínio da f é igual ao domínio da g, tá certo? Então, é só para garantir a boa definição da composição de g com f. E aí eu pego A, um ponto de acumulação de x, e B, um ponto de acumulação de y. Né? A é um ponto de acumulação no domínio da f, e B é um ponto de acumulação no domínio da g. Suponha que o limite de f de x quando x tende para A é B, certo? B é o cara que está é o ponto de acumulação do domínio da g, e que o limite de g de x quando x tende para B existe e é um L, tá? E aí eu tenho que dividir em dois casos. Se esse limite quando g de x quando x tende para B é igual a L, se esse L for igual ao g de B, e a gente vai ver na verdade que isso implica que a função g deveria ser contínua no ponto B, né, no próximo capítulo, quando a gente vê continuidade. Então, se a g, que é a função de fora, é contínua em B, que é o limite da f, então eu posso fazer essa mudança de variável. Né? O limite da composição quando x tende para A é igual ao limite de g de u quando u tende para B, que nesse caso é igual ao L, tá? Beleza? Que é igual também, né, nesse caso que eu estou considerando primeiro, ao g de B, tá? Mas pode ser que a função g, que esse limite não seja exatamente g de B, ou seja, pode ser até que a função g, que é a de fora, não seja contínua no ponto B. Eu estou falando já contínua, mesmo não tendo definido aqui em análise, porque vocês já sabem de cálculo uma ideia de continuidade, e vocês percebem facilmente que se o g de B, se esse limite é igual a g de B, né, a gente sabe lá do cálculo que isso implica que a função g é contínua no B. A gente vai ver que a nossa definição de continuidade aqui é mais geral do que a que tem lá no cálculo, tá? Mas nessa daqui, no que acontecia lá no cálculo, a gente também tem continuidade aqui. Tá, então se o limite da g é igual a g de B, então vale isso, mas também, assim, eu posso trocar essa hipótese aqui, eu posso trocar essa hipótese por uma outra hipótese que não necessariamente o limite tem que ser g de B, que é a função f ser diferente do ponto B para valores, né, de x no domínio suficientemente próximos de A, tá? Porque qual é o problema, pessoal? Eu estou fazendo x tendendo para A, beleza? E aqui eu tenho um f de x. Se quando pertinho de A, essa f ficar repetindo lá no B, se a f ficar repetindo sempre no B, sempre no B, sempre no B, aí eu vou ter um problema com esse limite da g da f, né, para ter essa igualdade. Porque quando eu vou definir esse limite daqui, eu não me importo com os valores de u eu não me importo quando a u é b, certo? Então, se a f ficar ali se repetindo igual a b, pertinho de a, aí eu tenho um problema com essa igualdade, tá certo, pessoal? Bem, então se a f não é b,
para x no domínio de x, né? Para x no domínio de f, com x suficientemente próximo de a, então eu também garanto essa mudança de variável. Aí você pode pensar, porra, Clécio, eu não estou entendendo o que você está dizendo de mudança de variável, e onde é que isso aparece no cálculo? Tá? Então, por exemplo, onde é que isso aparece no cálculo? Isso aparece no cálculo assim, por exemplo, eu vou usar exemplos aqui que a gente já conhece lá do cálculo, né? A gente sabe que o limite descendendo lá do cálculo, a gente sabe do cálculo, não que eu tenha demonstrado, não demonstrei isso aqui, mas a gente sabe que isso aqui é verdade lá do cálculo, beleza? Aí, por exemplo, a gente muitas vezes quer calcular um limite dessa forma, descendo 3x sobre x, né? Aí o que é que a gente faz? Um argumento bem utilizado lá no cálculo. A gente multiplica e divide por 3, né? Coloca um 3 no numerador e um 3 no denominador, né? Para isso aqui, olha, ficar igual ao que está dentro do seno. Por quê? Porque aí eu posso fazer t igual a 3x, e como o x está indo para zero, isso implica que o t vai para zero. Aí eu faço uma mudança de variável, tá? T indo para zero, 3 seno de t sobre t. Tá vendo? E aí, claro, né? Esse 3 eu posso puxar para frente, eu já poderia ter puxado ele para frente, né? Esse 3 eu puxo ele para frente, e esse limite aqui, do que a gente já conhece lá do cálculo, é 1. Então isso aqui se torna 3 vezes 1, que é 3. Beleza? Veja que quando eu fiz essa mudança aqui de variável, olha, tá? Né? Eu poderia ter usado u, né, pessoal? Para ficar igual aqui a minha a minha ideia aqui. Tá? Então, quando eu faço isso, o que é que eu percebo? Essa função aqui, né? Essa função u igual a 3x, ela tende para zero, né? O t aqui tende para zero, mas ela não é zero para x diferente de zero. Se o x não for zero, ela não é zero. Então, eu estou incluso dentro dessa segunda possibilidade aqui, tá bom? A outra possibilidade da G ser contínua é um teorema bem conhecido lá no livro de cálculo, e ele até garante que a composição de duas funções contínuas é ainda contínua, tá? Bem, a gente utiliza muito esse tipo de argumento lá no cálculo, né? Bem, na verdade. E aí eu quero fazer para vocês um rascunho aqui dessa demonstração. Eu me alonguei aqui, tá, pessoal? Mas eu acho importante tanto dar exemplos dos teoremas, onde eles aparecem, quanto também fazer o rascunho que eu vou fazer agora. Porque no rascunho, mais uma vez falando, é que você percebe como é que foi pensada a demonstração. Porque quando a demonstração já vem toda prontinha, você muitas vezes pensa, pô, como é que o cara pensou nisso, né? Veja, como é que a gente... Então, um rascunho aqui da demonstração, tá? Só um rascunho, vai ser bagunçado mesmo, e assim é a vida, tá? Veja, vamos, por exemplo, considerar que... Eu vou considerar primeiro essa hipótese, que a g de b é igual a L, onde L é o limite da g de x quando x tende para b. O que é que eu quero provar? Eu quero provar que o limite dessa composição é esse L, que nesse caso eu estou considerando que é g de b. Então eu quero provar que existe um delta tal que, se existe um delta tal que o que eu quero provar, eu não sei se é verdade, é se existe um delta tal que, né? Isso aqui acontece sempre que zero for menor que o módulo de x menos a, menor do que delta, né? Com x no domínio, nesse caso, no domínio x aqui, no domínio da f, beleza? Então eu quero provar se existe esse delta. O que é que eu sei, né, pessoal? O que é que eu sei? Eu sei que o limite da g de x quando x tende para b é igual a esse g de b. Beleza? Eu sei isso. Então, existe um delta-tio positivo tal que, existe um delta-tio positivo tal que, se, olha, preste atenção, 0 for menor que x menos b, eu poderia usar u de novo aqui, mas vai ficar x, tá? Já escrevi x, vai ficar x. Menor do que esse delta-tio, né? Com x, nesse caso, pertencente ao y, beleza? Ok? Vocês podem conferir essa letra, tá? Então, vou trocar, tá? Me desculpem, não confundam, tá? Vou botar U aqui,
beleza? Só para vocês não confundirem as variáveis. O U aqui eu estou pegando aqui como a variável da G, eu poderia usar qualquer letra, inclusive o próprio X, não tem problema nenhum. Tá? Então, se o U está em Y e satisfaz essa desigualdade, então G de U menos G de B é menor do que Y. E aqui está o pulo do gato, pessoal. Aqui está porque onde é que eu vou usar que o limite é G de B? Onde é que eu vou usar que o limite é G de B? Porque aqui, se não fosse G de B, teria um L, tá? E por que tem que ser G de B? É porque, olha, nesse caso específico, como o limite é o próprio G de B, eu posso considerar U igual a B. Porque se U for igual a B, isso aqui zera, e certamente vai ser menor do que Y. Então, na verdade, como o limite é G de B, eu posso tirar aquele zerinho aqui do lado, e isso vai fazer toda a diferença para a gente, tá? E aí, o que acontece? Eu sei também que o limite da f de x, quando x tende para A, é B, tá? Logo, aí onde está o nosso delta? Existe um delta positivo, tal que se x está no domínio e 0 é menor que o módulo de x menos a, é menor do que delta, isso implica que o módulo de f de x menos b é menor do que delta tio. E aí onde está? Por que eu precisei tirar o zero aqui? Tá? Nesse caso, eu garanto que a f de x menos b, o módulo disso é menor do que delta tio. Eu não garanto que isso aqui é diferente de zero. Tá? Pela definição do limite, eu não tenho como garantir isso. Mas como aqui eu já tirei o zero, a f de x satisfaz essa inequação. Se a f de x satisfaz essa inequação, eu posso trocar essa u pela g de x, que é justamente o que eu queria. Tá? Então, o delta que vai satisfazer é esse camarada aqui, onde a f vai ter que satisfazer essa desigualdade. Ah, Clécio, mas aqui não tem que ser um epsilon, não. Aqui é uma constante positiva. A gente chama de epsilon, mas pode chamar de qualquer letra. Tá? Nesse caso, é o delta tio. Beleza? Então, vamos demonstrar logo primeiro com essa hipótese, tá, pessoal? Com a outra hipótese, se torna até mais fácil, vocês vão ver, talvez eu nem faça o rascunho, ok? Deixa eu ver meu tempo aqui, já está bem avançado, tá? Vamos lá, mas ainda assim eu vou me manter fazendo rascunho sempre que possível, tá, pessoal? Mesmo que o vídeo fique um pouco mais longo, eu acho que o ganho, no geral, para o entendimento é importante. Já que a gente não está se vendo, eu não posso ver se vocês estão entendendo ou não estão, e se vocês podem perguntar na mesma hora, tá? Então vamos lá. Vamos supor, primeiro, né, porque são duas hipóteses diferentes, são dois casos. O primeiro caso é quando o limite da G, quando x tende... Lembra que o L é o limite da G, né, quando x tende para B. Tá? Isso é L, beleza? Suponha que esse limite, que é o L, é igual a G de B. Né? Ou seja, que o limite de G de U quando U tende para B é igual a G de B. Então, dado um epsilon positivo arbitrário, existe um delta tio tal que, se U está no domínio da G, que é Y, e olha que aqui eu já tirei o zero, tá? Pelo limite deveria ter o zero, né? E 0 menor do que o módulo de U menos B menor do que delta tio, isso deve implicar que G de U menos G de B é menor do que epsilon. Lembra mais uma vez que eu tirei o zero daqui, eu posso tirar o zero daqui, porque nesse caso específico, como o limite é G de B, se o U for B, isso aqui zera. Esse zero, isso é menor do que epsilon. Então tá. Aqui tá valendo essa implicação mesmo sem eu tirar o zero, porque se for igual, isso aqui vai valer. Beleza? Vocês já devem ter entendido isso, eu estou repetindo. Ok. Tá. Mas aí o que acontece? O limite da f de x quando x tende para A é B. Logo existe um delta tal que, se x está no domínio e 0 é menor do que o módulo de x menos a menor do que delta, isso por causa desse limite, isso deve implicar que a distância de f de x para B é menor do que delta tio. E é onde está. Aqui eu não posso garantir que isso aqui é maior do que zero. Né? Por isso que eu tive que eliminar o zero daqui. Então, se o x está em x, e o zero é menor que o módulo de x menos a é menor do que delta, então isso aqui acontece. Mas se isso acontece, então a distância de f de x para B é menor do que delta tio, então eu posso trocar esse u aqui por f de x. Trocando u por f de x aqui, isso deve implicar que eu posso trocar u por f de x aqui, e eu vou chegar aqui, g de f de x menos g de b, o módulo disso é menor do que epsilon, isto é,
né? Juntando essas duas inequações, eu tenho aqui, dado um x no domínio, se zero é menor do que o módulo x menos a é menor do que delta, então, né, isso aqui é a primeira parte vem dessa daqui, né? Então, o módulo de f de x menos b é menor do que delta tio, e isso aqui implica que isso aqui, né, acontece trocando o por g por f de x, então aqui vai acontecer isso aqui trocando u por f de x. Então isso aqui acontece. Então existe sim um delta, né? Existe um delta que satisfaz essa inequação aqui, toda, né? Essa inequação. O que é que eu concluo? Que o limite de g de f de x quando x tende para a é igual a g de b, tá? Pela definição de limite, beleza? E nesse caso, g de b é o limite de g de u quando u tende para b. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver meu tempo. Vamos lá, continuando. Então vamos demonstrar o outro caso agora. Não vou fazer rascunho por esse caso, eu acho que eu talvez consiga explicar direito mesmo sem o rascunho, tá? Eu vou usar aquele resultado, aquele teorema que garante que se o limite de f de x quando x tende para a é igual a L, isso acontece se somente se, dada uma sequência xn no domínio, toda diferente de A, tendendo para A, então f de xn tende para L, que é o limite, tá? Foi um teorema que a gente viu na aula passada, né? Ele diz que o limite de f de x, quando x tende para A, é igual a L, isso equivale a dizer que, dada uma sequência xn no domínio, só que diferente do ponto A, com xn tendendo a A, devemos ter que f aplicado nessa sequência tende para o L, que é esse limite, beleza? A gente vai usar esse teorema que a gente provou na aula passada, beleza? Então vamos lá. Suponhamos agora, né, o segundo caso. Qual é o segundo caso? Que existe um delta positivo, tal que a f de x é diferente de b, tá? E isso é uma preocupação, tá? Existe um delta positivo tal que a f é a diferença de b para x, né, numa distância de a menor do que esse delta. Eu não me importo mais uma vez com x igual a a, tá? Claro, x no domínio, beleza? Então vamos supor que a f não fique igual ao b, que é o limite que eu vou tomar na g, tá? Pertinho de a. Perto de a f não é b, beleza? Ok. Então, dado uma sequência de pontos qualquer em x menos a tendendo para a, pelo teorema 2.21, o limite da sequência de f aplicado em xn é b. Por quê? Porque o limite da f, isso é a hipótese, tá? Isso é a hipótese da gente. O limite da f é b. Então, se eu pego uma sequência de pontos no domínio menos o a, toda essa sequência diferente do a, essa sequência tendendo para a, então quando eu aplico f de xn tem que ir para b, beleza? Isso é o que garante do teorema 2.1, que foi o que eu enunciei nesse instante. Beleza. Então, como o xn tende para a, então o módulo de xn menos a é menor do que delta, onde esse delta é justamente o delta que eu garanto que f de x não é b. Esse deltazinho é o deltazinho que garante que se a distância de x para a for menor do que esse deltazinho, então o f de x não é b. Então, como xn tende para a, para algum n suficientemente grande, a distância de xn para a é menor do que esse delta, tá? Porque xn tende para a, beleza? Mas também xn não é a, então satisfaz, né, que esse módulo é maior do que zero, porque xn não é a, beleza? Tranquilo. Então, dessa forma, já que esse xn está satisfazendo essa desigualdade, então ele está satisfazendo essa desigualdade aqui, né? O xn está satisfazendo essa desigualdade. Se está satisfazendo essa desigualdade, então, por hipótese, a f de x, n, né? Porque aqui eu estou xn, a f de xn não é b, para n suficientemente grande, porque não me interessa, né? É a partir de algum n, tá? Não me importa. Então, de qualquer forma, o que é que eu tenho, então? Eu já tenho que o limite da f de xn é b, né? O limite da f de xn é b, e que f de xn não é b.
para n grande, mas não importa, para n grande. Então, pelo teorema 2.21, novamente, olha o que eu tenho uma sequência de pontos. Essa sequência de pontos aqui, pessoal, olha, está em y, essa sequência de pontos está em y, ela tende para B e ela não é B. E ela não é B, para n suficientemente grande, mas ela não é B. E aí, novamente, pelo teorema, como o limite da G, quando U tende para B, G de U, é L, como isso acontece, então essa sequenciazinha está satisfazendo as hipóteses do teorema 2.21. Então isso aqui implica, tudo isso, né? Tudo isso implica que quando eu aplico G nessa sequência de K, isso deve ir para esse limite, que é o L, beleza? Então, pelo teorema 2.21, o limite da sequência de G aplicada a essa f de xn vai para esse L, que é o limite da G, beleza? Bem, e aí o que foi que eu provei? Preste atenção. Eu provei que, dada uma sequência qualquer de pontos em xn menos a tendendo para A, dada uma sequência qualquer de pontos de xn menos a tendendo para A, eu provei que G de f de xn vai para L. Então, mais uma vez, olha, a terceira vez que eu estou usando o mesmo teorema, mais uma vez pelo mesmo teorema, então eu garanto com isso, né? Porque veja que essa sequência é uma sequência qualquer, tendendo para A em x menos A. Isso aqui é uma sequência qualquer que acontece isso, e quando eu aplico G de f em xn, isso vai para L. Então, mais uma vez, pelo teorema 2.21, isso aqui me garante que o limite da G de f de x quando x tende para A é esse L aqui, beleza? Pelo teorema. Tá, e esse L já era o limite de G de U quando U tende para B. Tá bom, pessoal? Então, isso demonstra esse teorema, os dois casos do teorema, tá? Bem, pessoal, então, antes de provar, né, de ir para o exemplo, eu queria falar desse exercício que é bem simples, eu deixo a cargo de vocês, tá? Ele é bem simples porque a gente já provou o teorema das operações dos limites, e aqui isso aqui é quase um corolário desse, né? O primeiro, a gente não usa as operações com limites, nem o primeiro nem o segundo, mas eles são bastante simples, né? Provar que o limite de uma função constante C quando x tende para A é o próprio C, tá? Nesse caso, dado o epsilon, você pode pegar o delta que você quiser, que vai dar certo. Depois provar que o limite de x quando x tende para A é A, né? Ou seja, x tende para A quando x tende para A, né? Então, nesse caso, claro, né? Dado um epsilon, você vai pegar o delta igual ao próprio epsilon, vai dar certo. A letra C, a letra D e a letra E, vocês usam aí as propriedades operatórias dos limites que a gente já provou. Se vocês quiserem, seria um bom exercício, pelo menos a letra C, tentar provar usando apenas a definição de limites. Isso aí é um exercício apenas para vocês treinarem, se você quiser, né? Na letra C, tá? Claro, você pode, na verdade, treinar isso em todas as letras, né? É porque a letra C acaba sendo a mais simples dessa coisa para você tentar provar o limite. Usando apenas a definição de limites, tá certo? Aqui eu tô cansado, pessoal, então se eu me enrolar um pouquinho, ou se eu demorar a falar e ficar tá? Porque eu tô cansado, tá? Meio tarde. Vamos lá. Então, o exemplo, né? Eu quero considerar uma função racional cujo denominador vai para zero, tá? Então, sejam P e Q, né, duas funções polinomiais, né, que saem de R em R, tá? E A um ponto qualquer de R. Se tanto P quanto Q zeram em A, ou seja, se A é um zero dessas duas funções, então existe dois naturais. Quando eu digo natural, eu não estou considerando zero, tá? De 1 para frente, existe dois naturais MM, e duas funções polinomiais Ptil e Qtil, tais que eu posso decompor a P da seguinte forma: x menos A elevado a m Ptil de x, onde esse Ptil de A não é zero, e Q igual a x menos A elevado a n, Qtil de x, onde Qtil de A não é zero, beleza? Basicamente, se o A é raiz desse polinômio, eu consigo, né, fatorar ele num fatorzinho de x menos A com alguma potência positiva, de maneira que o que sobra aqui não é zero, beleza? Pode ser que isso aqui seja 1. Beleza, sem problema.
tá? Pode ser que esse daqui seja 1, né? No problema, tá? Existe o M e o N, né? E de maneira que esses dois camaradas aqui, tanto P tilde quanto Q tilde, não zeram. Então, o que eu quero analisar, pessoal, veja, eu estou considerando que tanto P quanto Q zeram quando x tende para A, beleza? Eu quero justamente avaliar esse limite de quando x tende para A de Px sobre Qx, tá certo? Beleza. O que acontece é, eu já fatorei esses dois camaradas, tanto P quanto Q. E aí eu vou dividir ele em 3 casos. Esse é o caso, né, o primeiro caso, o item A. Quando a potência do numerador é maior do que a do denominador. Beleza? Quando o M é maior do que N. Então, eu posso fatorar P e Q dessa forma, né, a gente já viu lá. E aí, veja o que acontece é que o N é menor do que o M. Então, eu posso cancelar esse camarada e aqui vai aparecer, né, um menos N, como está aqui, desse jeito. Beleza? E aí onde está aquela coisinha que na fatoração eu garanti que tanto o P-til quanto o Q-til não zera no A. Né? E aí pelo exercício anterior, né, preste atenção, isso aqui é positivo. Né? M menos N é positivo porque o M é maior do que o N. Beleza? Então o que acontece? O limite do produto é o produto dos limites, o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o denominador não zera. Isso aqui não zera. A gente provou no exercício, vocês provaram, né, que o limite de um polinômio quando x tende para A é aplicar o polinômio no A. Tá? Então, sem muita conversa, esse termo aqui zera, esse daqui vai para P tilde A, esse daqui vai para Q tilde A, e esse aqui de baixo não é zero. Tá? E claro, isso aqui dá zero, ok? Sem muita conversa, né? Vamos lá. O outro caso é quando o M e N são iguais. Quando o M e N são iguais, né? Então, nesse caso, olha, esses dois camaradas são iguais, então um cancela o outro e sobra apenas o P-til, Q-til. E aí, nesse caso, eu posso substituir mais uma vez tranquilamente, porque esse de baixo não é zero, beleza? Então, se forem iguais, o resultado vai ser P-til de A sobre Q-til de A. Isso a gente faz muito no cálculo, né? E aí, por fim, pessoal, esse é o que é um pouquinho mais pensativo, é se a potência do denominador for maior do que a do numerador. Aí a gente tem um problema. Esse limite não existe, tá? E quando eu digo que não existe como um número, tá, pessoal? Tá, pode ser que exista uma interpretação dele ir para mais ou para menos infinito, ou ainda que os limites laterais vá para mais ou para menos infinito, beleza? Mas até agora a gente não definiu esse tipo de limite. Então, quando eu digo que o limite de P de x sobre Q de x quando x tende para A não existe, nesse caso, onde esse N é maior do que o M, né? O M aqui é a potência que aparece no denominador, quando eu digo que ele não existe como um número, tá certo? Que é o que a gente já definiu até aqui. Tá, como é que eu provo que esse limite não existe? Eu botei esse exemplo por causa dessa demonstraçãozinha, que eu achei interessante. É um argumento a mais para a gente aprender, né, e tal. Tá? Esse tipo de argumento aparece muito na análise e por isso que é importante vê-los, né? Então, suponha, por contradição, que o limite existe e é igual a algum L. Suponha que esse limite existe e é igual a algum L. Veja que artimanha todinha, tá, pessoal? Olha, eu sei que o limite de P tilde x quando x tende para A é P tilde A, né? Isso aqui eu sei que é verdade pelo exercício que vocês provaram, tá? Aí o que é que eu faço? Eu vou multiplicar e dividir pelo mesmo cara. Qual cara? Qual cara? X menos A elevado a M, Q de x sobre x menos A elevado a M, Q de x. Por que eu botei M e não N? É porque eu quero que esse produto desse cara com esse dê o P. Eu quero que apareça o P sobre o Q, que eu estou supondo por absurdo que existe. Beleza? Eu quero que apareça isso. Eu quero que apareça isso. Ok? Tá. E aí, vamos lá. Então, eu multipliquei e dividi por esse cara. Eu posso fazer isso sem problema algum. O produto de P-til com x menos A elevado a M dá P de x. E eu seguro esse Q de x para cá. O que é que sobra aqui ainda multiplicando? Olha, esse daqui multiplicou com esse veio para cá para baixo. Sobrou aqui ainda um Q sobre x menos A elevado a M. Mas lembra, tá, pessoal? Lembra que eu estou considerando que o Q de x é x menos A elevado a N, Q tilde x. Lembra disso?
beleza? Então, quando eu divido isso por x menos a elevado a m, quando eu divido isso, eu subtraio um m aqui, que foi exatamente o que aconteceu. Olha, daqui para cá, eu só apenas olhei para essa conta aqui e percebi que é igual a isso por essa minha continha aqui. Beleza, só que aí o que acontece? Eu estou considerando que esse limite existe, e é L. Esse de cá existe, e é quanto? Como o n é maior do que o m, isso aqui vai para zero. Esse daqui não vai para zero, mas esse vai. Esse daqui vai para L e esse daqui vai para zero. Então o produto é zero. E qual é o absurdo? É porque, por hipótese, eu estava considerando o pêtil de A diferente de zero. E eu cheguei aqui que ele é zero, tá certo? Então eu quis fazer esse exemplo por causa desse argumentozinho, né? Então a gente prova assim que o que gerou o absurdo foi supor que esse limite aqui existia. Tá? Nesse caso, eu estou considerando que aquela potênciazinha da raiz de A aqui no denominador, ou seja, a multiplicidade de A como raiz de Q aqui do denominador, é maior do que essa multiplicidade aqui do P. Tá certo, pessoal? Então é isso. Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente já começa a falar sobre limites laterais, tá bom? Então, até a próxima.